Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso painel de fretes e nesta aula então nós vamos criar a nossa tabela calendário. Muito bem, você abriu a planilha, é bem provável que está tudo em branco assim. Você pode ir até o editor do Power Query de duas formas, tá? A primeira é aqui em dados e você pode aqui iniciar editor do Power Query, tá? Essa é uma forma. Outra forma é você exibindo a consulta aqui do lado, porque lembra que na última aula nós já temos 4 consultas e elas estão já no nossa base, aqui no nosso modelo de dados. Ela não está aparecendo na planilha, mas ela já está presente no modelo de dados. Então, eu posso vir aqui em dados e mostrar aqui, ó, consultas e conexões. E a barrinha vai vir aqui do lado. Você pode clicar em qualquer uma das consultas com o botão direito e clicar em editar, tá? Automaticamente vai lá para o Power Query. O que nós precisamos agora? Nós precisamos criar uma consulta para inserir os dados da nossa tabela calendário. Deixa eu só mostrar aqui a nossa tabela pedidos. Eu tenho 2 colunas aqui de data, data de pedido e data de entrega, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar todas as datas do ano 96, todas as datas do ano 97 e todas as datas do ano 98. Eu preciso ter todos os dias, tá? Dependendo do cálculo que nós vamos fazer em algumas análises, eu preciso ter todos os dias para comparar. Por exemplo, eu posso ter um cliente com 10 dias de pedidos, outro com 5. Então não seria uma boa prática, tá? Eu comparar 5 dias com outro que tem 10. Então eu preciso que esse cliente tenha os 30 dias do mês, ou 28, ou 29, ou 31, dependendo do mês, para todos os clientes, tá? Então por isso que a gente cria uma tabela calendário. Sem contar que eu, com uma coluna só de mês, eu consigo relacionar para as 2 colunas dessa tabela aqui. Então, eu não preciso criar aqui um mês da data do pedido, um ano da data do pedido, um dia da semana da data do pedido, depois um ano da data de entrega, um mês da data de entrega, semestre da data de entrega, dia da semana da data de entrega. Então, basta eu criar em uma tabela, tá? Por isso que a gente tem uma tabela calendário. Como é que eu faço isso, Prado? Vamos lá. Então, aqui eu estou por qualquer tabela, qualquer consulta selecionada, aqui na página inicial, eu vou clicar em nova fonte. Eu vou clicar aqui em outras fontes, só passar o mouse em cima, né? E lá embaixo eu tenho, ó, consulta nula, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome dessa consulta. Então ela está como consulta 1, eu vou clicar com o botão direito e vou renomear. Posso renomear aqui ou aqui na caixinha à direita de propriedades, tá? Eu vou chamar isso aqui de calendário. Por que de calendário? Porque D significa que é uma tabela dimensão, né? Então, eu já vou aproveitar e vou renomear as outras aqui de acordo com esse prefixo, tá? D para dimensão e F para fato. O que é uma tabela fato e o que é uma tabela dimensão? Tabela fato é o exemplo que nós temos aqui na tabela pedidos, ó. São fatos que aconteceram. Então, aqui eu tenho, no dia 4/7, houve um pedido ou um frete, né? Uma solicitação de frete, cujo número é 10.248, o ID do cliente é VINET, o ID do funcionário é 5, e aqui eu tenho os valores, informações desse pedido aqui, né? Então isso é um fato que aconteceu. E o que é uma tabela dimensão? Tabela dimensão, por exemplo, aqui nessa tabela eu só tenho o código do cliente, mas eu não tenho o nome dele. Então eu tenho uma outra tabela aqui que é TB cliente, onde eu tenho o código e tenho o nome desse cliente. Eu poderia ter endereço, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, então vários detalhes desse cliente aqui, tá? Então essa tabela dimensão é uma tabela, dimensão é uma tabela que ajuda a explicar o fato. Então ela está ajudando a explicar o fato que aconteceu aqui na TB Pedidos, onde eu fico sabendo qual é o nome do cliente cujo código é ALFIC, tá? Então é isso que é uma tabela dimensão. Então eu só vou alterar aqui, vou alterar por aqui que é mais fácil, que não precisa clicar com o botão direito, ó. Eu vou colocar aqui, ó, de cliente, é a minha tabela,
vou renomear, legal. Aqui, TB funcionário, também é uma tabela de menção, ela vai ajudar a explicar um fato, ela vai dizer qual é o nome do funcionário pelo código, né? Então, de funcionário, vou renomear. Aqui, TB pedido, essa aqui é uma tabela fato, então eu vou colocar aqui F pedidos. E aqui eu tenho a TB via, que é uma TB, uma tabela também de menção, então de via, tá? Legal. Agora eu vou criar a minha tabela de calendário, tá? Para criar a tabela de calendário, a primeira coisa que eu preciso é obter a menor data dessas duas colunas de data aqui, ó, data do pedido e data de entrega. Então eu vou lá na de calendário e vou usar a linguagem M aqui, tá? Então, na linguagem M, o que eu faço? Então, eu venho aqui na barra de fórmula e coloco aqui um igual e uma função da linguagem M. A função que extrai a menor data, né, que extrai o menor valor, é uma função de lista, então por isso que vai list.min. Tá? Ó, list.min. Essa função extrai o mínimo valor de uma lista. Então, qual é a lista que eu quero? A lista que eu quero está lá na F pedidos, no campo data. Aqui a linguagem M, gente, ela diferencia letra maiúscula de minúscula, diferente lá do Excel, tá? Então, aqui se o campo está com uma data, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, diferencia. Se eu colocasse tudo minúsculo aqui, data, daria problema, tá? Então, data pedido. Como eu quero de duas colunas, então eu vou concatenar com a outra coluna da F pedidos, que é a minha data entrega, tá? Dou um end para ir até o final e dou um enter. O que ela vai fazer? Ela vai extrair a menor data. Ótimo! Então já tenho a minha menor data. Agora eu preciso pegar a maior data. Por que eu preciso pegar a maior data? Para saber quantos dias tem entre a menor data e a maior, tá? Só que aqui, gente, esse list.min, eu preciso, na verdade, não é o list, a menor data, eu preciso a primeira data desse ano, tá? Então, aqui antes dessa função list.min, eu vou colocar uma função de data que extrai o primeiro dia do ano em referência. Então, eu vou aqui, ó, date.start of year. E abro parênteses e vou colocar tudo isso aqui dentro de parênteses. Olha que aquela data ali, ó, 4/7/96, ela vai mudar para 1/1/96. Ó. Aqui, não é data, tá, gente? É em inglês, né? É date. Perdão, vamos lá. Dá um enter, ó, mudou para 1/1/96. Agora, então, nós vamos extrair a maior data, tá? Então, eu vou criar uma nova etapa, clicando nesse F de X, posso clicar no F de X, ou posso clicar aqui com o botão direito, inserir próxima etapa, tá? Sem problema nenhum. Ele vem com esse nome aqui, eu simplesmente vou mudar, então eu quero a list max agora, né? Até vou fazer o seguinte, né, gente? Vamos copiar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, vou copiar essa minha fonte aqui. Por quê? Porque eu já tenho essa função praticamente pronta, tá? Ó, eu vou copiar só daqui para você ver qual é a data que ela vai estar voltando, mas nós precisamos outra função aqui na frente, tá? Beleza, Ctrl C e vou lá para aquela etapa lá. Nessa etapa, agora sim. Então, nessa etapa eu vou colocar aqui, ó, copiar, e eu não preciso mais do list.min, eu preciso do list max, tá? Então, é essa minha função que eu preciso. Vou até o final, dou um enter, ó, extraiu 11/6. Mas não é 11/6/98 que eu quero 31/12/98. Então, eu vou colocar aqui uma função de data, date.end of year. Tá? Por quê? Eu quero o final do ano, que é uma função de data. Fecho parênteses. Então, vamos entender essa função, gente. Ó. Eu usei o date porque é uma função de data. E vou dizer qual é a função de data que eu vou usar. Vou usar a função end of year.
A end of year, ela pede uma data. Qual é a data que eu quero? Eu quero a maior data dos campos, data do pedido e data de entrega. Dou um enter e está lá, 31/12/98, beleza? Agora o que eu quero fazer? Eu vou renomear isso aqui para ficar uma coisa mais fácil, tá? A segunda etapa em diante eu consigo renomear por aqui, tá? Consigo renomear, então eu vou colocar aqui data final. O problema é que a primeira etapa eu não consigo renomear por aqui, tá vendo? Então, para renomear essa etapa, eu preciso acessar o editor avançado. Então, eu vou lá na página inicial e eu tenho aqui, ó, editor avançado. Editor avançado é esse aqui onde eu posso programar tudo por aqui, tá? Mas eu não vou complicar a vida de vocês. Por enquanto, só gravem que aqui tem o editor avançado e a linguagem M sempre tem essa estrutura. Let e in. Let é como se fosse variáveis e o in é o que eu vou retornar. Então, aqui nesse lugar de fonte, eu vou chamar de data inicial. Tá? Então, data inicial vai receber o resultado dessa função. Vírgula, data final vai receber o resultado dessa função. A última variável nunca vai ter vírgula. E o in é o que eu vou retornar. Vou retornar a data final. Pronto, está aqui. Agora eu já tenho data inicial e data final. Agora, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso verificar a quantidade de dias que eu tenho entre essas duas datas, tá? Então, para verificar a quantidade de dias, eu vou usar uma função, aquela função duration, né? Então, vamos lá. Vou inserir uma nova etapa aqui no f de x, igual, e aqui vai ser o quê? Duration, duration days. De quem? Da data final, como nós usamos lá para criar aquela coluna lá na nossa pedidos, para calcular os dias de entrega, né? Data final menos a data inicial. Só que aqui tem um detalhe, gente. Imagine que a data final é dia 10 de janeiro e a data inicial é dia 1º de janeiro. Se eu pegar 10, que é o número do dia, menos 9, menos 1, eu tenho 9. Mas, na verdade, é o quê? São 10 dias, né? Porque eu tenho que contar o primeiro dia também. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, mais 1, tá? Só para poder, por exemplo, um ano que tem 365 dias. Se eu pegar 31/12 menos 1º de janeiro, vai dar 364. Então, eu preciso somar 1 para contar o dia 1º também, tá? Por isso que eu somo 1 aqui. Então, vou dar um Enter. E está lá, trouxe 1096. Já vou renomear essa etapa aqui. Vou chamar essa etapa de quantidade dias. Tá? Legal. Agora eu preciso criar uma lista de datas que começa na data inicial e vai até um número de dias que tem aqui. Então vamos lá. f de x, vou criar uma lista de datas. Então eu quero o quê? Uma lista de datas. Então, list.dates. Às vezes acontece isso quando você dá o tab, tá? Não tem problema, é só apagar um deles e deixar só o outro e pronto. List dates. Aí ele pede o quê? Um start. Start vai ser o quê? Minha data inicial. Data inicial. Legal. Agora ele pede um count. Por que um count, gente? Então ele vai começar no dia 1º de janeiro de 96. O count é o quê? Quantas vezes eu vou ficar incrementando? Então, se eu botar 10, ele vai fazer 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1, 4 do 1, 5 do 1, 6 do 1, 7 do 1, até o dia 10 do 1, certo? Eu quero o quê? A quantidade de dias. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de dias. Então, quantidade... Cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas, tá? Quantidade dias. Legal. Agora, gente, ele pede aqui um step. O step é o quanto que ele vai pular a partir dessa data inicial. Eu posso pular em dia, então aumentar por dia, aumentar por hora, por minuto e por segundo. Então, para dizer que é por dia, eu vou usar uma outra função, que é a duration. É como se fosse um argumento, né? Então, duration, vou colocar que é 1 dia, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, tá? Então, é isso que esse duration faz. Ele vai dizer, a partir da data inicial, eu vou acrescentar x.
Esse X é o quê? É dia, é hora, é minuto, segundo. Então eu estou dizendo que é dia, tá? Vou dar um Enter e está lá. Ele criou uma lista. Agora, essa lista eu vou converter para a tabela. Então, está aqui selecionado já. Tem esse botãozinho aqui, ó, na guia transformar. Esse botãozinho para a tabela. Então ele vai transformar de uma lista para uma tabela. Pronto. Cliquei aqui, ele pergunta algumas informações, no meu caso não vai mudar nada, é só clicar em OK, pronto. Tá? Agora, duas coisas que a gente precisa fazer. Eu vou mudar um nome dessa minha coluna aqui, vou chamar de datas. Datas. E aqui eu vou tipar ela. Geralmente a tipagem de dados eu faço por último, tá? Mas nesse caso eu preciso fazer agora, que eu só consigo fazer as outras etapas aqui a partir de uma coluna de data. Então eu já vou clicar aqui no ABC123 e vou transformar em data. Pronto, então a minha calendário já tem todas as datas, do dia 1º de janeiro de 96 até 31 de 12 de 1998. Agora eu vou criar colunas para informar qual é o ano, qual é o mês, qual é o nome do mês. Aí eu posso ir brincando, tá? Então eu vou colocar aqui, vou selecionar essa data e eu tenho esse botão, essa opção aqui, ó, adicionar coluna. Com essa coluna selecionada, eu vou clicar no botão data e aqui eu vou extrair, ó, o ano. Então eu quero início do ano, fim do ano ou quero o ano? Quero o ano. Então tá lá, ano. Beleza? Selecionar de novo a data e vou agora dizer que eu quero o mês. Então vamos lá, mês. Pronto. Selecionar de novo a datas e agora eu vou dizer que eu quero o nome do mês. Então, nome do mês, tá? O nome do mês eu gosto de trabalhar com a primeira letra maiúscula. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou transformar, colocar cada palavra em maiúscula. Então ele vai colocar aqui. E eu gosto também de ter uma coluna com o nome do mês abreviado, tá? Então, janeiro, aqui, fevereiro, eu gosto de Jan, Fev, as 3 primeiras letrinhas. Então, eu vou com essa coluna selecionada aqui na página, adicionar coluna. Eu poderia transformar isso aqui, substituindo janeiro por Jan, tá? Mas vou deixar essa coluna e mais uma coluna com o Jan, tá? Então, eu vou clicar aqui em extrair e vou colocar aqui que eu quero extrair os primeiros caracteres. Aí ele pergunta quantos? Eu vou dizer que é 3. Vou clicar em OK e está lá, já extraiu. Por isso que eu fiz primeiro a maiúscula, tá? Transformando primeiro a maiúscula, depois extrair já com a letra maiúscula. Senão eu teria que fazer depois o maiúsculo aqui e o maiúsculo aqui de novo, tá? Eu só vou mudar aqui para mês, o título, né? O nome do rótulo, então, mês abreviado. Legal. Vou selecionar novamente aqui e vou colocar também qual é o trimestre. Então, trimestre do ano. Vou colocar aqui, trimestre. Pronto. Agora eu vou criar uma coluna para semestre. Tá? Semestre não tem... se você olhar aqui, ó, eu não consigo extrair o semestre aqui. Tá? Eu só tenho trimestre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna condicional. Ou poderia criar uma coluna... Vamos fazer uma coluna condicional aqui, ó. Condicional. Então eu vou colocar uma condição, vou colocar aqui que eu quero o semestre, né? Semestre. Então, qual é a coluna que eu quero analisar? Vou analisar a coluna, eu posso analisar a coluna trimestre ou a coluna do mês, tá, gente? Por quê? Se o mês for menor ou igual a 6, é primeiro semestre, se não, é segundo. E aqui, trimestre, se o trimestre for menor ou igual a 2, é primeiro semestre, né? Caso contrário, é segundo. Mas vamos fazer pela coluna do mês aqui. Então, o nome da coluna mês. Qual o operador que eu quero? Aí eu tenho vários operadores. É igual a, é diferente, é maior que ou igual a, é menor que ou igual a. Eu vou usar o menor que ou igual a. E vou colocar aqui menor ou igual a 6. Então, se for menor ou igual a 6, o que eu quero colocar lá? Primeiro, eu vou botar Alt 167 para colocar o primeiro, e vou colocar primeiro 100. E se não for, é porque é o segundo. Então, 2, Alt 167, para colocar a bolinha ali, né? E semestre. Vou clicar em OK e pronto. Já tenho aqui tudo certinho, tá?
Eu só preciso, eu poderia colocar mais coisas em dia da semana, várias coisas, mas eu vou deixar como está aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aqui está como ABC 1, 2, 3, eu só vou mudar isso aqui para texto. Então texto, aqui já está como número, aqui está como texto, como número, pronto, tudo certinho, né? O que eu posso fazer agora? Simplesmente levar lá para o Excel. Então vamos lá, página inicial. Não vou clicar aqui em cima, vou clicar aqui na setinha para fechar e carregar para, tá? Eu vou apenas criar conexão e adicionar esses dados ao modelo de dados. E vou clicar em OK. Pronto, gente. Então, se você passar o mouse aqui, está aqui a minha tabela calendário já prontinha, tá? Na próxima aula, nós vamos lá no Power Pivot relacionar esses dados para poder dar início à criação das nossas tabelas dinâmicas. Na verdade, vai ser uma planilha auxiliar que a gente vai criar para a criação do nosso painel, tá? Então, basicamente, no Power Query está tudo prontinho. O restante é no Power Pivot e depois no próprio Excel. Caso a gente precise fazer alguma alteração também nos dados, a gente pode voltar no Power Query e alterar sem problema nenhum, tá? Caso tenha uma necessidade de criar um outro indicador, criar uma outra coluna, basta ir lá no Power Query e fazer as alterações necessárias. Legal, pessoal? Qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.